beleza? Esse é meu projeto de TCC da Engenharia Mecânica da Centro Universidade Salesiano de São Paulo, Unisal. Foi elaborada a ideia foi uma bancada acadêmica, para testes de simulações de vibrações mecânicas, tá? Então, a ideia principal foi um motor, né? Seu acoplamento, um jogo de mancal, os discos de balanceamento, né? Desbalanceamento, para a gente simular aí as amplitudes. A ideia também foi ter uma outra frequência de rotação, né? Então, por isso quis colocar esse jogo de polia aqui com o segundo eixo de rotação. Perfeito? Aí eu teria aqui uma frequência, né? Simular uma amplitude nessa frequência, ou simular falhas nessa frequência. E aqui uma outra frequência de rotação, onde eu poderia também fazer as simulações. Então, desse projeto, aqui está a bancada. Tá? Então, como a gente pode ver ali, o motor foi uma bancada criada ali, o acoplamento. Tá? Os discos de balanceamento, as polias, né? A correia, acionamento de correia, né? No canal A foi utilizada uma correia aqui A32, né? Alguns parceiros nossos, alguns materiais foram doados. Graças a esse pessoal também a gente pôde chegar a esse projeto. O comando, né, de partida, o botão liga-desliga, o contador de partida, aqui um disjuntor de proteção, né, para proteção do motor. E a ideia inicial foi isso, pessoal. Eu poder simular algumas falhas, né, simular alguns tipos de vibrações na nossa bancada, né, que seria aí uma vibração por desalinhamento angular, né, desalinhamento paralelo, folgas, né, e alguns problemas que acontecem no cotidiano das máquinas rotativas, né. Então, eu tenho uma frequência de rotação, eu colocaria um eixo aqui, um contrapeso, né, e aumentaria essa amplitude dentro da frequência de rotação aqui. A forma como a gente acha essa rotação, essa frequência, né, é um pouco simples, tá? A gente tem aqui uma rotação por minuto, no caso desse motor de 1750 RPM, tá? Então, se a gente transformar essa rotação por segundo, né, teria aí a rotação por segundo ou ciclos por segundos, tá? A gente teria ela em torno de 30, mais ou menos, arredondando, tá, pessoal? 30 ciclos por segundo. A gente sabe que um ciclo por segundo é 1 Hz, então eu teria uma frequência aqui de 30 Hz, perfeito? Então eu tenho uma frequência de 30 Hz, eu tenho uma certa amplitude sobre essa frequência. Então quando eu colocar algum peso, algum desbalanceamento aqui, eu vou ter um aumento ou uma diminuição dessa amplitude, talvez o eixo pode estar desbalanceado. Então se eu colocar peso, eu posso estar diminuindo essa amplitude, ou vice-versa, então eu posso trabalhar nessa amplitude. E a caso de harmônicas, tá? 2, 3 harmônicas, várias harmônicas no eixo, cada tipo de espectro, né, que a gente pode ver ali, a gente pode definir uma situação da máquina, né? Então eu tenho, vamos supor aqui na nossa frequência de 30 Hz, eu tenho um pico só referente a essa frequência de 30 Hz, né? Um pico alto, tá? Tem um pico alto ali, não tem mais harmônica, não tem nada. Isso aí caracteriza um desbalanceamento, perfeito? Eu ter ali 1, 2, 3 picos ali, 30, 60, 90 Hz, entendeu? Nessa ordem. Então eu teria ali um espectro de desalinhamento angular. Olha que interessante, né? Eu tenho um pico de 30 Hz ali, depois eu tenho na segunda rotação eu tenho uma amplitude muito alta e na terceira eu já tenho uma amplitude menor. Isso ali caracteriza um desalinhamento paralelo. Então, através desses estudos, as pessoas, os alunos, os mestres, os professores podem
Aí defini a importância, né, para engenharia mecânica, de a gente conhecer essas análises de vibração e entender se aquela máquina está apta para trabalhar, se ela não está apta para trabalhar, o porquê que ela venha quebrando, o porquê que ela venha tendo tantas essas falhas, né? E a ideia inicial era isso, pessoal, ter essa bancada, né? Poder então, liga, desliga aqui. Então a ideia inicial era essa. Aí, como ela é uma bancada acadêmica, né, me surgiu a dúvida, né, quando no início dos estudos de assim, os aparelhos capazes de fazer essa análise, eles são extremamente caros, tá? A gente vai cotar preço, às vezes o pessoal nem disponibiliza preço no mercado, te pede para solicitar um orçamento, mas assim, são coisas de 60, 70, 80 mil. E nesses 70, 80 mil, eu fiquei imaginando que para um aluno estudar, para chegar a um ponto de a escola adquirir esses aparelhos, então ficava inviável o estudo da análise de vibração. Então, aí passamos a estudar a seguinte forma: como é que eu posso coletar essa vibração, né? Como é que eu posso coletar ela? E como é que funcionam os aparelhos, né, que são capazes de fazer isso? Será que nós seremos capazes de construir esse aparelho e gerar esses espectros de forma acadêmica para que as pessoas possam estudar? Então, o que tem no aparelho de vibração? Essa foi a pergunta inicial. Temos o acelerômetro, né, que coleta os dados, e temos uma máquina, um software que faz todo esse cálculo do que é adquirido ali de informação e transforma num espectro parado ali, né? Te dá um gráfico. Aí o desafio foi o seguinte: eu quero isso em real time, entendeu? Eu quero isso em tempo real. Eu quero colocar o aparelho aqui e eu quero ficar vendo na tela do meu monitor aquela vibração. Eu poder mudar de cada lado, né? E poder perceber no meu plano ali, no meu computador, essas mudanças. Eu acreditava que isso seria uma coisa mais fácil, né, para as pessoas poder treinar, poder estudar a análise de vibração. Perfeito, pessoal? Então, o que eu fiz? Eu comprei um acelerômetro. Aqui tá. Um ADXL 335. Tá? Dei uma boa estudada no datasheet dele, né? Uma boa avaliação no datasheet dele. E comecei a fazer um algoritmo no MATLAB, no software MATLAB, para poder ser útil essa bancada e ela ser extremamente barata. Para vocês terem ideia, um acelerômetro desse eu paguei R$30, tá? Então ele é um acelerômetro bem barato. E como é que foi aí, como é que inicializou esses estudos? Eu pego, né, através de orientação dos professores também, e através de livro escrito pelos docentes da universidade, né? Muito grato a esses profissionais. Que Deus continue abençoando a vida deles e possa ajudar muitas e muita gente. Eu percebi o seguinte: eu aprendi que o sinal que a gente cata aqui, pessoal, de uma forma bem mecânica, tá? De explicar. O que entra aqui são sinais analógicos, tá? Contínuos. Então ele vai entrar no meu acelerômetro aqui, um sinal analógico, né? E eu preciso transformar esse sinal num sinal digital. Por quê? Porque o meu computador, ele não faz cálculo, ele não faz nada em sinal analógico, ele precisa de um sinal digital. E aí iniciou os estudos. Então eu lia esse sinal analógico e não conseguia fazer nada nesse sinal analógico. Nada. Eu precisava transformar esse sinal num sinal digital. Então, como eu comecei a transformar esse sinal num sinal digital, né? Eu comecei aqui com a placa do Arduino, tá enclausulado aqui, a fazer essa conversão AD, né? Analógico de digital. Fiz por várias vezes, não consegui, o meu Arduino travava, ele não tinha essa capacidade de clock, que o pessoal chama, né? De poder, o contador de tempo dele não dava certo. Então eu consegui fazer pelo mic do meu notebook
essa conversão AD. Perfeito. Até aí como é que funcionou? Eu cato essa conversão, né? Eu faço essa conversão pela placa AD, eu gravo ela, né? Eu gravo ela no computador, uma variável vai gravar essa informação já convertida analógica, eu gravo ela em AD, transformo para AD, eu gravo esse sinal digital. A partir da gravação desse sinal digital, eu faço a transformada de Fourier desse sinal. E aí eu consigo gerar um espectro. Então, o que eu fiz? Fiz um algoritmo, tá aqui ele aqui, em MATLAB, tá? Ele já está aqui rodando, então ele é um espectro de tempo real. Aqui está o acelerômetro, né? Então, se eu bater aqui, ele já está fazendo isso, tá vendo, pessoal? O sinal analógico tá entrando no sensor, né? Tá passando pela placa, convertendo em digital, e esse sinal digital está sendo gravado e copiado em uma variável, e dela eu tô fazendo transformada de Fourier. Beleza. Então, o que o aluno faz? O aluno vem, né, nesse espectro aqui, né? Eu tenho ali as frequências. Eu vou diminuir as frequências aqui para ficar mais fácil para visualização, tá? Então ela tá aqui com deixa eu dar um foco aqui. Ela tá ali, ó, de 1 a 1000. Então eu vou passar aqui para 100, né? Deixa eu só ver aqui. Vou tirar um 0 aqui. Vou passar ela para 100. Meu espectro já vai diminuir, tá vendo? Ficou de 1 a 100. Porque eu quero ver aqui uma frequência nos 30 Hz, que foi o que eu falei lá que ia acontecendo. A taxa de amostragem, 1580 amostragem por segundo. Uma taxa de amostragem boa, tá? Aqui eu tenho ligar o meu espectro, eu tenho a opção de parar. E eu tenho a opção aqui, vamos supor que o aluno está medindo e ele mede motor, mancal, e ele fala, pô, eu queria um de cada um. Então quando ele vem clicando em gráfico aqui, o MATLAB me gera um gráfico e vai deixando esses gráficos ali no canto, tá vendo? Vai ficando salvo no cantinho ali, e ele vai gerando quantos gráficos ele quiser. Olha lá, segundo gráfico, e assim vai. Então ele vai medir o mancal, ele clica no gráfico, ele vai medir o motor, ele clica no gráfico, e por aí vai. Perfeito? Então essa foi a ideia da plataforma. Então vamos ligar a nossa bancada, né? Vamos acionar ela aqui, tá? Fiz um comandinho de proteção. Quando eu colocar o motor aqui, eu vou ter que estar medindo alguma coisa em 30 Hz. Tá lá. Medir aqui o outro eixo de rotação, tá? Diferente, frontal, tá? E aí eu vou mudando depois, tá? A base, a vibração da base, tá vendo? Muito alto. Então aí tá. Então se eu colocar um peso, ou tirar um peso desse espectro, eu consigo tirar a vibração, né? E aumentar o espectro. Vou aumentar aqui para 1000, para ficar uma escala bem grande, né? Tá lá, a minha variável até 1000 Hz. Então eu tenho ali, posso gerar alguns pontos, né? Pode diminuir para 50, de 10 a 50. Então, de 10 a 50, eu vou ver 30 Hz. Então, essa foi uma ideia assim, não é, tá? Um sistema de vibração que pode ser comercializado como uma ferramenta profissional. Talvez, se for melhorado, ou isso pode ser incorporado em algum equipamento rotativo, que é extremamente importante saber a vibração dele, saber se não vai ter falha.
tá? Algumas turbinas que giram em rotações absurdas, 40 mil, 50 mil rotações por minuto, e essas turbinas não pode ter uma variação, não pode ter uma vibração grande, senão ela arrebenta toda, ela quebra, entendeu? Então talvez ela pode vir já com um acelerômetro desse, certo? Um estudo específico de caso para isso pode melhorar, ou como podemos também ter, pessoal doméstico assim, acelerômetros como fala, mais sofisticados, talvez melhores que esse. Mas no intuito da bancada era esse, era criar um sistema no qual poderia ser estudado essas análises de vibração, poder entender os sinais de sistema aí, dessa conversão AD, conversão para um espectro de frequência, transformar em hertz, entendeu? Poder ter uma bancada no qual a gente pode simular, ou a gente pode vir com um aparelho profissional também, ela pode ser útil para isso, tá? Um cálculo de correia, um alinhamento. Então essa foi a ideia da nossa bancada, tá? A bancada acadêmica aqui, e esse é o projeto proposto para o meu final de curso de engenharia mecânica. Espero aí que o pessoal goste, tá? Mais para frente eu estarei postando aí abertamente os códigos, os procedimentos, os processos, como foi feita a bancada, para que todo mundo possa fazer isso também, possa estudar em cima disso e possa criar aí futuramente coisas, projetos importantes para utilizando desse sistema, tá? Então, muito obrigado aí a atenção de vocês. Quem gostou do projeto aí, dá uma curtida aí. Bom, não podemos perder a oportunidade. Agradeço aí ao pessoal que contribuiu, que ajudou com alguns materiais, tá? Mais pra frente também, se puder, eu divulgo o nome de todos. Aos docentes da Universidade Salesiana, Campus São José, a coordenador, ao meu orientador, aos professores super dedicados, tá? Ao ensino, professores extremamente capacitados. E tá aí, pessoal, esse é o projeto, espero que tenham êxito com ele e espero que esse seja o projeto inicial aí para que possa despertar esses estudos e possa despertar aí o interesse em melhorar e criar coisas muito mais sofisticadas para a nossa área da engenharia mecânica. Um abraço e obrigado a todos.